Espírito Santo, eu recebo o novo tempo que o Senhor preparou para mim. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para orar a Deus. Eu creio em nome de Jesus que Ele vai preparar um novo tempo de milagre na sua vida. Hoje nós vamos falar com o Espírito Santo e declarar juntos. Se o seu coração anda cansado, se você sente que precisa de mudança, de resposta, de um recomeço, permaneça comigo até o final da oração. Deus vai tocar áreas profundas da sua vida e renovar a sua esperança. Creia, porque algo novo começa a ser gerado dentro de você a partir de agora. Amém? Antes de falarmos com Deus, apresente os nomes das pessoas que você deseja incluir nesta oração. E permita que cada um deles também possa viver um novo tempo de bênçãos. Amém? Enquanto você apresenta a Deus cada nome nos comentários, vamos começar orando assim. Santo Espírito de Deus, neste dia tão especial, quero entrar na Tua presença de coração aberto, meu Pai. Eu reconheço que muitas vezes me senti cansado da mesma rotina, das mesmas lutas, das mesmas preocupações que pareciam não ter fim. Houve dias em que pensei que nada iria mudar, que as portas continuariam fechadas e que os sonhos ficariam apenas guardados dentro de mim. Mas hoje eu decido confiar. Hoje eu escolho crer que existe um novo tempo preparado para a minha vida. Espírito Santo, eu recebo o novo tempo que o Senhor preparou para mim. Mesmo que eu ainda não consiga enxergar tudo com clareza, eu creio que o Senhor já está movendo situações, alinhando caminhos e organizando detalhes que eu nem imagino. Eu entrego a Ti minhas expectativas, meus planos e até minhas frustrações. Se o que passou não deu certo, eu confio que foi porque o Senhor estava me guardando para algo melhor. Eu reconheço que, em alguns momentos, tive medo da mudança. Tive medo de sair do lugar conhecido, mesmo que esse lugar já não me fizesse feliz. Mas hoje, eu peço coragem. Se o novo tempo exige passos de fé, eu quero dar esses passos. Se exige deixar para trás pessoas, hábitos ou pensamentos que me prendem, me ajuda a soltar. Eu não quero viver preso ao que já passou. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim agora. Meus amados irmãos, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você já orou pedindo mudança e quando ela chegou você correu para trás, você pediu por uma nova fase, um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova oportunidade e quando bateu na sua porta, o medo foi maior do que a fé? Você sabia que o problema não está lá fora? Que o bloqueio não está nas circunstâncias, mas em algo que ainda vive dentro de você? Hoje eu também quero ministrar essa palavra na sua vida. Fica até o final dessa oração, porque tem uma parte aqui que vai falar diretamente com aquela área da sua vida, onde você ainda não conseguiu soltar o controle. A gente vai pedir juntos pela renovação que começa por dentro, antes de aparecer por fora. E até o final dessa oração, você vai receber uma declaração poderosa que você vai querer guardar e repetir todo dia. O Espírito Santo de Deus está te convidando para viver o novo tempo de bênçãos hoje. Se você deseja viver esse novo tempo, declare isso em palavras, escrevendo assim nos comentários, vivendo o novo tempo do Espírito Santo. Agora, voltemos a orar a Deus. Pai amado, vai renovando agora a minha mente para que eu não fique preso às lembranças de fracassos antigos, meu Senhor. Se um dia eu errei, me ensina a aprender e seguir em frente. Se um dia eu chorei, enxuga minhas lágrimas e me mostra que o choro não define a minha história. Eu recebo o novo tempo como um presente do céu, como uma oportunidade de recomeçar com mais maturidade, mais fé e mais confiança. Eu entrego a Ti toda a ansiedade sobre o futuro. Muitas vezes eu quis controlar tudo, entender tudo e prever tudo, mas hoje eu descanso. Eu descanso na certeza de que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Se o novo tempo vier com desafios, eu confio que também virá com força.
Se vier com responsabilidades maiores, eu creio que o Senhor estará ao meu lado para me sustentar. Espírito Santo, prepara o meu coração para reconhecer as oportunidades que surgirem, que eu não rejeite aquilo que foi resposta das minhas próprias orações, que eu não duvide quando a bênção bater à minha porta. Eu quero estar sensível à tua direção. Quero perceber os sinais, ouvir a tua voz no silêncio e sentir a tua paz confirmando cada passo. Eu também peço que o novo tempo comece dentro de mim. Antes de mudar as circunstâncias, transforma o meu interior. Tira de mim o pensamento negativo, a palavra dura, a atitude que me impede de crescer. Coloca em mim esperança renovada, alegria simples e confiança verdadeira. Que o novo tempo não seja apenas algo ao meu redor, mas algo que floresça dentro do meu coração. Minhas irmãs, meu irmão. Deixa eu só te contar rapidinho um poderoso testemunho enviado pelo nosso inscrito do canal, Gilson Correia de Araraquara, São Paulo. Foi assim o testemunho dele. Gilson carregava marmita para a obra há mais de 20 anos. Todo dia, o mesmo trajeto, o mesmo canteiro, a mesma lona rasgada servindo de teto na hora do almoço. Ele não reclamava. Mas por dentro havia uma pergunta que não saía. Será que é só isso que existe para mim mesmo? Um dia, no intervalo, um colega, enquanto almoçava ali, ouvia no celular uma oração daqui do canal, Fonte da Divindade. Então, Gilson começou a prestar atenção, ouvindo a oração. Uma parte da oração disse uma frase que entrou fundo no coração de Gilson. Deus já preparou o próximo tempo da sua vida. O problema é que você ainda está de costas para ele. Gilson voltou para casa com aquilo na cabeça. E só perguntou o nome do canal que o colega estava ouvindo. Começou a acordar mais cedo para orar, sem saber direito como, sem palavra bonita. Só falava, Senhor, eu tô aqui, pode me usar. Passando uns 3 meses depois, o dono da obra percebeu que Gilson tinha um jeito com os outros pedreiros. Chamou ele para ser encarregado e ganhando um salário 3 vezes maior. A marmita continuou. A lona também por um tempo. Mas Gilson conta hoje, com os olhos cheios de lágrimas e grato a Deus. Eu não mudei de vida da noite para o dia, mas o dia em que eu abri meu coração, o Espírito Santo começou a preparar o que eu nem sabia pedir. Oh, glória a Deus! Com a mesma fé e compromisso com Deus, vamos clamar a Deus, assim como fez o nosso irmão Gilson. Oremos assim ao Pai Celestial. Amado Deus, eu deixo para trás o peso da comparação, meu Senhor. O tempo do outro não é o meu tempo. A caminhada do outro não é a minha caminhada. Eu confio que o Senhor tem um plano pessoal para a minha vida. Eu recebo o novo tempo sem pressa, sem inveja, sem desespero. Eu recebo com gratidão, sabendo que tudo acontece no momento certo. Se por muito tempo eu me senti esquecido, hoje eu me levanto com fé. Eu não estou esquecido, eu não estou abandonado. O Senhor conhece meu nome, conhece minhas lágrimas e conhece meus sonhos mais profundos. O novo tempo que o Senhor preparou não é por acaso. Ele carrega propósito, crescimento e amadurecimento. Espírito Santo, que cada amanhecer seja um lembrete de que algo novo está nascendo. Que eu acorde com expectativa e durma com gratidão. Mesmo que as mudanças sejam pequenas no começo, eu escolho valorizar cada avanço. Eu escolho celebrar cada conquista. Eu escolho confiar quando ainda não vejo tudo pronto. Hoje eu declaro com fé. Eu recebo o novo tempo de Deus. Recebo com o coração aberto, com humildade e com esperança. Eu creio que dias melhores estão sendo construídos, que portas certas estão se abrindo e que aquilo que parecia impossível está sendo trabalhado pelo Senhor. Eu caminho sem medo, porque sei que não estou sozinho. O novo tempo começa agora, dentro de mim, pela tua presença que me fortalece e me conduz. Meus irmãos,
Se você também sente que está recebendo um novo tempo de Deus, deixe o seu like como um gesto de gratidão ao Pai. Que esse gesto simples seja a sua forma de declarar: eu creio no novo que está chegando. Senhor, reconheço que muitas e muitas vezes eu tenho carregado sentimentos que já deveriam ter sido deixados para trás. Eu trago comigo lembranças que doem, palavras que me feriram, decisões que eu gostaria de ter tomado de outra forma. Por vezes, eu me pego revivendo o que aconteceu, como se pudesse mudar o que já passou. Mas hoje eu entendo que o passado não pode ser alterado e que continuar preso a ele só me impede de viver o que o Senhor preparou para mim. Pai, eu confesso que nem sempre é fácil soltar. Há situações que ainda machucam, há arrependimentos que me visitam em silêncio, há culpas que tentam me convencer de que eu não sou digno de recomeçar. Eu sei que errei em muitos momentos, sei que falhei comigo e com outras pessoas. Mas eu não quero mais permitir que esses erros definam quem eu sou. Eu não quero mais viver olhando para trás, como se o meu futuro estivesse preso a um capítulo que já foi encerrado. Hoje eu escolho, diante de Ti, entregar cada lembrança dolorosa. Eu coloco em Tuas mãos as decepções que vivi, as amizades que se perderam, os sonhos que não deram certo. Eu entrego também as palavras duras que ouvi e que ficaram ecoando dentro de mim. Cura, Senhor, as marcas que ainda ardem. Toca nas áreas do meu coração que ainda estão sensíveis. Ensina-me a olhar para minha história com maturidade, sem negar o que vivi, mas sem permitir que isso me paralise. Eu sei que o passado fez parte da minha caminhada, mas ele não precisa ser a minha prisão. Ajuda-me a compreender que cada experiência trouxe aprendizado. Mesmo nas quedas, houve crescimento. Mesmo nas lágrimas, houve fortalecimento. Dá-me um coração disposto a perdoar. Perdoar quem me feriu, mesmo que essa pessoa nunca tenha pedido desculpas. E também perdoar a mim mesmo pelas escolhas que fiz sem saber o que sei hoje. Amados, eu preciso te fazer uma pergunta honesta agora. Você me permite? Quantas vezes você já tentou seguir em frente, mas alguma coisa dentro de você puxou de volta? Não foi falta de força de vontade, foi porque ninguém te ensinou que carregar o passado não é um hábito, é uma ferida que ainda não cicatrizou, entende? E sabe o que é mais difícil nisso tudo, amados? A gente não sofre pelo que aconteceu. A gente sofre porque ainda conversa com aquilo todo dia. Revive, reescreve, se pergunta: e se eu tivesse feito aquilo diferente? Mas deixar o passado para trás não é sobre esquecer, não é sobre fingir que não doeu. É sobre entender que aquilo que aconteceu com você não precisa mais definir quem você é hoje, entendeu? Então, você não é o seu erro, você não é a pessoa que te machucou, você não é a fase mais difícil da sua vida. Continue firme e forte aí na presença, porque a seguir vou te conduzir a uma oração, pode mudar a forma como você enxerga tudo isso, de um jeito que ninguém ainda te explicou com essa clareza. Vamos orar a Deus assim: Senhor amor, eu não quero carregar ressentimentos, meu Pai. Eu não quero alimentar mágoas que só ocupam espaço dentro de mim. Eu reconheço que guardar rancor só prolonga a dor. Por isso, eu libero agora cada pessoa que me causou sofrimento. Eu entrego a Ti toda a justiça, toda a resposta, toda a explicação que eu nunca recebi. Eu escolho confiar que o Senhor cuida de mim e que nada do que aconteceu fugiu do Teu olhar. Renova minha mente, Pai. Quando pensamentos do passado tentarem me acusar, lembra-me de que eu estou em processo de transformação. Quando a culpa tentar me paralisar, lembra-me de que a Tua graça me levanta. Eu não quero mais me definir pelos meus piores dias. Eu quero me enxergar pela perspectiva do Teu amor, que me alcança mesmo quando eu falho. Ensina-me a viver o hoje, a valorizar as novas oportunidades que surgem, a não desconfiar da felicidade por medo de sofrer novamente.
Eu sei que, às vezes, eu mesmo me saboto, porque tenho receio de viver algo bom e perder de novo. Mas eu entrego esse medo a Ti. Eu não quero que traumas antigos decidam minhas atitudes presentes. Eu quero liberdade para tentar outra vez, para sonhar outra vez, para confiar outra vez. Senhor, fecha as portas que pertencem ao passado e abre diante de mim caminhos novos. Dá-me coragem para seguir em frente, mesmo quando eu não enxergar tudo com clareza. Ajuda-me a entender que deixar o passado para trás não significa esquecer tudo, mas significa não permitir que ele governe o meu coração. Que as lembranças deixem de ser correntes e se tornem apenas parte da minha história. Eu declaro em oração que não sou mais refém do que vivi. Eu não sou definido pelas minhas falhas, nem pelas opiniões que fizeram sobre mim. Eu sou alguém em constante aprendizado, alguém que está sendo moldado dia após dia. E se hoje eu ainda sinto dor, eu confio que ela não será eterna. O Senhor está trabalhando em mim, mesmo quando eu não percebo. Segura a minha mão enquanto eu dou esse passo de desapego. Se em algum momento eu quiser voltar atrás, lembra-me do quanto eu já avancei. Sustenta meu coração quando a saudade do que passou tentar me enganar. Dá-me firmeza para seguir olhando para frente com esperança e confiança. Eu entrego meu passado a Ti, com tudo o que ele carrega, e escolho viver o presente com fé, acreditando que o meu futuro está sendo cuidado por Tuas mãos. Eu confio que há novos começos esperando por mim, e eu não quero perder nenhum deles por estar preso ao que ficou para trás. Minha amiga, meu amigo, você sente que essa oração está tocando em algo profundo dentro do seu coração? Então não guarde isso apenas para você. Escreva aqui nos comentários assim: eu sigo livre. Escrevendo isso em palavras, você estará reafirmando a sua decisão de deixar o passado para trás e caminhar com fé em direção ao novo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Senhor meu Deus, eu sinto no meu coração uma grande necessidade de renovação, Pai amado. Há dias em que a minha fé parece pequena, frágil, como uma chama que quase se apaga com o vento das dificuldades. Eu confesso que muitas vezes me deixo levar pelo medo, pela ansiedade e pelas preocupações que tentam tomar conta da minha mente. Mas agora eu escolho me aproximar de Ti e pedir: renova a minha fé. Renova dentro de mim a confiança que eu tinha quando tudo parecia mais simples. Restaura aquela certeza profunda de que Tu estás comigo em todos os momentos, mesmo quando eu não consigo sentir a Tua presença. Tira de mim o peso da dúvida que tenta me paralisar. Afasta os pensamentos negativos que insistem em dizer que não vai dar certo. Eu não quero viver guiado pelo medo, eu quero viver guiado pela fé. Senhor, sopra sobre a minha vida um novo ânimo. Se o cansaço tem me feito desanimar, fortalece minhas forças. Se as decepções têm endurecido o meu coração, amolece-o com o Teu amor. Eu reconheço que sem Ti eu me perco em meus próprios pensamentos. Por isso, eu me rendo novamente à Tua vontade e peço que me ensines a confiar mesmo quando não entendo. Há situações que eu tenho carregado em silêncio. Sonhos que parecem distantes, respostas que demoram a chegar, portas que ainda não se abriram. Às vezes eu me pergunto se estou no caminho certo. Às vezes eu me questiono se estou sendo ouvido. Mas hoje eu escolho silenciar essas dúvidas e declarar diante de Ti que a minha fé será maior do que qualquer incerteza. Renova minha fé quando eu acordar e o dia parecer pesado. Renova minha fé quando eu ouvir notícias que me assustam. Renova minha fé quando eu olhar ao redor e tudo parecer fora do lugar. Que eu me lembre que Tu continuas sendo o mesmo, que o Teu cuidado não falha, que o Teu amor não diminui. Eu quero confiar em Ti não apenas quando tudo vai bem, mas também quando os ventos são contrários. Minha irmã, meu irmão, sabe aquela sensação de olhar para o céu e não saber mais o que dizer? Pois bem, não é falta de fé. É o começo de uma fé mais honesta.
A maioria das pessoas acha que quando a espiritualidade esfria, algo deu errado nelas. Mas esse silêncio, essa distância, esse questionamento que você está sentindo, é exatamente o lugar onde a renovação começa. E sabe por quê? A fé que não passa por crises nunca cresceu de verdade. Ela só ficou confortável. Eu já estive nesse lugar, onde as palavras não saíam, onde a oração parecia vazia, onde eu continuava os movimentos por fora, mas por dentro, meus amigos, tudo parecia seco. E foi justamente ali, no ponto em que eu achei que estava me afastando, que eu percebi. Eu não estava perdendo a fé. Eu estava deixando de lado a versão dela que já não cabia mais em mim. E se você está passando por algo parecido com isso que eu vivi, continua comigo. Porque o que vou compartilhar a seguir com você pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Vamos orar junto a Deus assim. Santo Espírito de Deus, vai curando agora as áreas da minha vida onde a incredulidade se instalou, meu Senhor. Talvez eu tenha me decepcionado com pessoas. Talvez eu tenha criado expectativas que não se cumpriram. Talvez eu tenha orado e não visto a resposta no tempo que eu desejava. Mesmo assim, eu não quero permitir que isso destrua a minha fé. Pelo contrário, usa cada experiência para me amadurecer, para me fortalecer, para me aproximar ainda mais de Ti. Eu entrego a Ti os meus medos escondidos, aquilo que eu quase não tenho coragem de falar. Entrego as inseguranças que me fazem duvidar de mim e até do Teu agir. Coloca dentro de mim uma fé firme, constante, que não depende das circunstâncias. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário não muda de imediato. Uma fé que descansa porque sabe que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Ensina-me a esperar com confiança. Ensina-me a descansar em Ti. Que eu não me compare com ninguém, que eu não me desespere com o tempo, que eu não desista no meio do caminho. Se eu cair, levanta-me. Se eu enfraquecer, sustenta-me. Se eu me afastar, chama-me de volta com o Teu amor. Hoje eu decido reacender a chama da fé dentro de mim. Decido acreditar que há esperança, que há propósito, que há um futuro preparado por Ti. Mesmo que o presente ainda traga desafios, eu escolho confiar. Mesmo que eu não tenha todas as respostas, eu escolho continuar. Mesmo que eu tenha chorado, eu escolho crer que a alegria pode renascer. Renova meus pensamentos para que eu pense com esperança. Renova minhas palavras para que eu fale com confiança. Renova minhas atitudes para que eu viva de acordo com a fé que eu declaro. Que a minha vida seja marcada por essa confiança renovada, por essa certeza tranquila de que não estou sozinho. Eu recebo neste momento a Tua renovação. Recebo uma fé restaurada, fortalecida, viva. E ainda que os dias difíceis venham, eu quero lembrar desta oração e da decisão que estou tomando agora. Confiar mais, duvidar menos, descansar mais, temer menos. Que a minha fé floresça novamente e que eu caminhe com passos firmes, sabendo que Tu cuidas de mim em todos os detalhes. Amados, agora eu quero te convidar a dar um passo de fé e crescimento. Escreva aqui nos comentários a frase: renova minha fé, Espírito Santo. E deixe o seu like como um sinal dessa nova etapa e permita também que essa mensagem alcance outras vidas que também precisam ter a fé restaurada hoje. Senhor, Tu conheces cada parte de mim, até aquelas que eu escondo de todos, Pai. Sabes das dores que carrego em silêncio, das palavras que me feriram, das decepções que ainda apertam o meu peito. Eu não quero mais fingir que está tudo bem. Eu preciso da Tua cura. Há feridas dentro de mim que ninguém vê, lembranças que ainda doem, situações que eu não entendo, perdas que deixaram um vazio difícil de explicar. Às vezes eu tento seguir em frente, sorrir, ocupar minha mente, mas quando estou só, sinto o peso dessas marcas. Por isso eu venho a Ti, porque sei que Tu não desprezas um coração quebrantado.
Cura, Senhor, aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Toca nas áreas machucadas da minha alma. Leva embora a tristeza acumulada, o ressentimento que insiste em voltar, a mágoa que tenta criar raízes dentro de mim. Eu não quero viver preso ao que me feriu. Eu não quero permitir que a dor defina quem eu sou. Se houve palavras duras que me fizeram duvidar do meu valor, apaga essas vozes da minha mente e planta a tua verdade em mim. Se houve abandono, rejeição ou ingratidão, abraça-me agora com a tua presença e mostra que eu nunca estive sozinho. Que o teu amor preencha os espaços vazios que ficaram dentro de mim. Meus irmãos, você já sentiu ou sente que o seu coração está pesado para carregar alguns sentimentos sozinho? Sabe aquela sensação de acordar bem indisposto, como se você estivesse carregando um sentimento pesado, mas você sente em tudo, no jeito que você sorri, no jeito que você responde, no jeito que você olha para o espelho. Muita gente chama isso de frescura, mas eu chamo de sinal. Sinal de que alguma coisa dentro de você ainda precisa de cuidado, de atenção, de cura. E olha, não tem vergonha nisso. Coração partido não escolhe quem ele atinge. Ele chega na vida do forte, do guerreiro, daquele que nunca chora, daquele que está sempre bem. A verdade é que a maioria das pessoas está tentando se curar de algo que nunca teve coragem de nomear. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até aqui hoje. Continua firme na presença. Porque vou mostrar agora pode não ser uma solução mágica, mas é algo muito mais poderoso do que isso. É um caminho real, gentil, possível. O seu coração merece sarar. E você merece ver isso acontecer. Oremos agora a Deus assim. Deus amado, eu também reconheço que, em alguns momentos, eu mesmo causei dor. Perdoa-me pelas palavras impensadas, pelas atitudes que machucaram outras pessoas. Lava o meu coração de toda culpa que não vem de ti, mas também ensina-me a pedir perdão quando for necessário. Eu não quero carregar pesos desnecessários. Quero um coração leve, limpo e restaurado. Arranca de mim toda a raiz de amargura. Que eu não alimente pensamentos negativos, nem fique revivendo cenas que só aumentam a minha dor. Ajuda-me a entregar cada lembrança difícil em tuas mãos. Eu confio que tu és capaz de transformar o que foi sofrimento em aprendizado e o que foi lágrima em crescimento. Senhor, ensina-me a perdoar. Mesmo quando parece difícil, mesmo quando a ferida ainda está aberta, dá-me força para liberar perdão. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque eu preciso ser livre. Eu não quero que o ressentimento continue ocupando espaço dentro de mim. Eu escolho confiar que tu és justo e que cuidarás de tudo. Toca também nas minhas emoções. Acalma a ansiedade que aperta o meu peito. Dissolve a tristeza profunda que às vezes me faz perder a esperança. Restaura minha alegria, aquela alegria simples que nasce da certeza de que estou em tuas mãos. Reacende em mim a vontade de viver, de sonhar, de acreditar novamente. Senhor, visita as áreas do meu coração que eu evito olhar. Ilumina os cantos escuros da minha alma com a tua presença suave. Onde há medo, coloca segurança. Onde há insegurança, coloca confiança. Onde há dor, coloca paz. Eu entrego a ti cada pedaço quebrado, crendo que tu és especialista em reconstruir o que parece impossível. Eu não quero apenas sobreviver às minhas dores. Eu quero ser curado de verdade. Quero acordar sem o peso do passado me sufocando. Quero lembrar das minhas histórias sem sentir o mesmo sofrimento de antes. Quero olhar para frente com esperança renovada, sabendo que o melhor ainda pode acontecer. Segura minha mão, Senhor, enquanto esse processo acontece. Se a cura for aos poucos, dá-me paciência. Se for necessário enfrentar lembranças para ser restaurado, dá-me coragem. Eu confio que cada passo será acompanhado pela tua presença fiel. Hoje eu escolho abrir o meu coração completamente.
Eu não escondo minhas lágrimas, nem minhas fragilidades. Eu te entrego tudo. Cura-me por dentro, restaura minha essência, fortalece minha fé. Que o meu coração volte a bater com leveza, que meus pensamentos sejam renovados e que eu experimente uma paz que ultrapassa o que eu consigo explicar. Eu recebo a tua cura, Senhor, recebo o teu cuidado, recebo o teu amor preenchendo cada espaço vazio. Que a partir de hoje eu caminhe mais livre, mais inteiro, mais confiante de que estou sendo cuidado a cada detalhe. Amém. Minha amiga, meu amigo, se você também deseja ser curado pelo Espírito Santo de Deus, escreva aqui comentários. Cura meu coração, Espírito Santo. E enquanto você escreve, permita que essa decisão fortaleça ainda mais a sua fé e alcance outras pessoas que também precisam dessa cura. Amém? Senhor, mesmo que meus olhos ainda não enxerguem todas as mudanças, eu escolho confiar que tu já estás abrindo portas que ninguém pode fechar. Eu entrego em tuas mãos cada sonho que ficou adormecido, cada plano que foi interrompido, cada expectativa que eu guardei em silêncio dentro do meu coração. Pai, eu reconheço que houve dias em que pensei que tudo estava travado, que as respostas não vinham e que os caminhos estavam bloqueados. Houve momentos em que me senti pequeno diante dos desafios, inseguro diante das decisões e cansado de tentar. Mas hoje eu quero renovar minha fé. Quero acreditar que o tempo de espera não foi em vão, que cada lágrima foi vista por ti e que cada oração sussurrada no silêncio da noite chegou até o teu coração. Eu te peço, Senhor, abre as portas certas para a minha vida. Fecha aquelas que não vêm de ti, mesmo que eu não entenda no momento. Não permita que eu insista em caminhos que só me afastam do propósito que preparaste para mim. Dá-me sensibilidade para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e coragem para atravessar as portas que se abrirem diante de mim. Que neste novo tempo eu não carregue o peso do passado. Se eu falhei, ensina-me. Se eu errei, transforma meu erro em aprendizado. Se eu perdi algo, ajuda-me a confiar que algo maior está sendo preparado. Eu não quero viver preso ao que já passou. Eu quero avançar com esperança, acreditando que o melhor ainda está por vir. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você esteja vivendo. Se a porta que você está tentando arrombar não for a sua porta, pensa comigo por um momento, amados. Quantas vezes você já se esgotou tentando fazer funcionar algo que, no fundo, você mesmo sentia que não era para você? Um relacionamento, um trabalho, um caminho. E mesmo assim, você continuava empurrando com a barriga, forçando, insistindo, porque desistir parecia fraqueza. Mas se não fosse fraqueza, e se fosse sabedoria? Existe uma diferença gigantesca entre uma porta fechada que você precisa abrir com persistência e uma porta fechada que Deus está usando para te redirecionar. Porque às vezes o novo tempo não chega fazendo barulho. Ele chega quietinho, através daquilo que não deu certo, através do fim, através do vazio que parecia só dor, mas que na verdade estava sendo preparado para ser preenchido com algo muito melhor, entendeu? E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar uma palavra para você. Sobre como reconhecer quando uma porta foi fechada para sua proteção. Sobre como encontrar coragem para caminhar em direção às que estão abertas. E sobre como o novo tempo, o seu novo tempo, pode já estar começando agora, enquanto você ora a Deus. Então continue aguentando firme e forte até o final da oração, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida hoje. Amém? Oremos a Deus assim. Senhor meu Deus, vai abrindo agora as portas na minha vida profissional, meu Pai. Tu conheces minhas necessidades, minhas lutas e minhas responsabilidades. Coloca-me no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Que eu tenha sabedoria para agir.
humildade para aprender e perseverança para não desistir quando surgirem dificuldades. Abre portas também na minha vida emocional. Cura as feridas que ainda doem. Restaura os relacionamentos que precisam de reconciliação e afasta de mim tudo aquilo que rouba minha paz. Se for da tua vontade, prepara encontros que edifiquem, amizades sinceras e laços que tragam crescimento e alegria. Pai, eu te peço que abras portas na minha vida espiritual, que eu me aproxime mais de ti a cada dia, que eu tenha sede da tua presença, que eu busque tua direção antes de qualquer decisão. Não quero apenas portas abertas no mundo exterior. Eu quero um coração aberto para te ouvir e te obedecer. Eu sei que portas abertas exigem atitude. Por isso, tira de mim o medo que paralisa, a dúvida que enfraquece e a insegurança que me faz recuar. Enche-me de confiança para dar passos firmes, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Se a porta estiver aberta, eu quero entrar com fé, acreditando que tu estás comigo. Senhor, prepara-me para o novo. Se o novo exigir mudança, ajuda-me a mudar. Se exigir renúncia, dá-me força para deixar para trás o que não faz mais sentido. Se exigir esforço, renova minhas energias. Eu não quero perder as oportunidades que estão diante de mim por causa do comodismo ou do medo. Que este novo tempo seja marcado por crescimento, maturidade e frutos que glorifiquem o teu nome. Que as portas que se abrirem não sejam apenas para meu benefício, mas também para que eu possa abençoar outras pessoas. Usa minha vida como instrumento de esperança, de encorajamento e de amor. Hoje eu declaro diante de ti que confio no teu agir. Mesmo que eu não veja todas as respostas agora, eu descanso, sabendo que estás trabalhando ao meu favor. Eu escolho acreditar que o tempo de portas fechadas ficou para trás e que um novo ciclo começa sob a tua direção. Meus amados, se você já está sentindo no coração que já está vivendo o novo tempo de Deus, escreva nos comentários: já vivo o novo tempo de Deus. Declare com fé e permita que essa palavra alcance mais vidas que também estão desejando viver o novo tempo do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, eu reconheço, Pai, que preciso da tua direção. Muitas vezes eu me sinto perdido, cercado por decisões difíceis, caminhos incertos e escolhas que parecem maiores do que eu. Eu tento resolver tudo com a minha própria força, com a minha própria lógica. Mas no fundo, eu sei que sem a tua sabedoria eu posso me enganar. Por isso eu te peço, guia os meus passos. Há situações na minha vida em que eu não sei o que fazer. Eu penso demais, eu me preocupo demais, eu imagino cenários que nem aconteceram e acabo ficando paralisado. Meu coração fica ansioso, minha mente fica confusa e eu perco a paz. Pai, eu não quero viver assim. Eu quero aprender a confiar que o Senhor enxerga o que eu não vejo, que o Senhor sabe o que está à frente, mesmo quando tudo para mim parece incerto. Me ensina a ouvir a tua voz no meio do barulho. São tantas opiniões, tantas influências, tantas pressões externas, que às vezes eu nem sei mais o que realmente é certo. Eu preciso da tua luz para discernir. Preciso que o Senhor alinhe meus pensamentos com a tua vontade, que organize minhas ideias e acalme meu coração. Que eu não tome decisões movido pelo medo, pela pressa ou pela insegurança. Amados, você já reparou como às vezes a gente sabe exatamente o que fazer, mas mesmo assim fica paralisado? Às vezes nem é falta de informação e nem é falta de inteligência. É que, na verdade, ninguém te ensinou a diferença entre saber e enxergar com clareza. A sabedoria não chega como um raio, ela aparece devagar, quase em silêncio, numa conversa que você não esperava, num momento de quietude, numa dor que finalmente fez sentido. E a direção não é aquele caminho perfeito que os outros parecem ter.
é aquele movimento pequeno, quase imperceptível, que você dá quando decide parar de esperar que a vida se explique sozinha. Talvez não foi por acaso que você chegou até aqui. Talvez uma parte de você já saiba que está na hora de olhar para dentro com mais honestidade e descobrir que a resposta que você estava procurando lá fora já morava em você há mais tempo do que você imagina. Continua comigo, porque a oração a seguir pode mudar a perspectiva de cada escolha que ainda está pela frente. Vamos orar ao nosso Deus vivo e todo-poderoso assim: Santo Espírito de Deus, me dá sabedoria para lidar com as pessoas, Senhor. Nem sempre é fácil responder com mansidão. Nem sempre é simples escolher o silêncio quando o orgulho quer falar mais alto. Me ajuda a agir com equilíbrio, a escolher palavras que edificam, a ter atitudes que refletem paz. Que a tua sabedoria molde meu caráter e transforme minhas reações. Quando eu estiver diante de uma porta, me mostra se é tempo de entrar ou de esperar. Quando eu estiver diante de uma oportunidade, me ajuda a discernir se ela vem de ti ou se é apenas uma distração. Não permita que eu me desvie do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Mesmo que o caminho seja mais longo, mesmo que exija paciência, eu quero seguir na direção certa. Pai, eu reconheço que nem sempre eu tenho todas as respostas, mas eu sei que o Senhor tem, por isso eu descanso em ti. Eu entrego minhas dúvidas, meus planos, meus sonhos e até meus medos. Se algo não for para mim, me dá maturidade para aceitar. Se algo for parte do teu plano, me dá coragem para avançar. Que eu não viva guiado pelas emoções do momento, mas pela confiança em ti. Tira de mim a impulsividade que me faz agir sem pensar. Tira de mim a teimosia que insiste em seguir caminhos que já mostraram não ser bons. Coloca em mim um coração ensinável, disposto a aprender, disposto a mudar quando necessário. Que eu não tenha vergonha de reconhecer quando erro e que eu tenha humildade para recomeçar. Senhor, eu também te peço sabedoria para administrar o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Seja no trabalho, na família, nos relacionamentos ou nas responsabilidades diárias, eu quero agir com consciência e prudência. Que minhas escolhas de hoje construam um amanhã firme e abençoado. Que eu não desperdice oportunidades por falta de atenção ou por decisões precipitadas. Quando o medo tentar me dominar, me lembra que eu não estou sozinho. Quando a dúvida bater à minha porta, me lembra que o Senhor caminha comigo. Que a tua direção seja como uma bússola constante no meu coração, apontando sempre para o que é certo, para o que é justo, para o que traz paz. Mesmo que eu não entenda tudo agora, eu escolho confiar. Eu te peço, Pai, que renove minha mente, que meus pensamentos sejam claros, que minhas decisões sejam firmes e que meu coração esteja alinhado com a tua vontade. Que eu não me perca tentando agradar a todos, mas que eu busque, acima de tudo, agradar a ti. Que a tua sabedoria seja a base das minhas escolhas e a tua direção seja o caminho que eu sigo todos os dias. Hoje eu me coloco como alguém que precisa aprender. Eu reconheço minhas limitações, mas também reconheço que em ti eu encontro orientação segura. Segura a minha mão quando eu vacilar. Fala comigo quando eu estiver em silêncio. Mostra o próximo passo, mesmo que seja pequeno. Eu confio que o Senhor está cuidando de cada detalhe e que nada foge do teu controle. Eu entrego a ti o meu futuro, sabendo que a tua direção é sempre melhor do que qualquer plano que eu possa criar. Conduz minha vida, Senhor, e me ensina a caminhar com sabedoria todos os dias. Amados, se você também deseja ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, escreva nos comentários: guia meus passos, Espírito Santo. E por favor, amados, deixe o seu like para fortalecer este canal e levar essa mensagem de direção e sabedoria a mais pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus hoje. Amém? Senhor meu Deus,
Confesso que entrei hoje aqui com o coração cansado, mas cheio de esperança, Pai amado. Eu reconheço que nem sempre as coisas saíram como eu planejei. Alguns sonhos ficaram pelo caminho, algumas portas se fecharam, e em certos momentos eu senti como se estivesse começando tudo de novo, do zero, sem forças, sem direção. Pai, eu confesso que recomeçar não é fácil. Dói admitir que algo não deu certo. Dói olhar para trás e perceber erros, escolhas precipitadas, palavras mal colocadas, atitudes impensadas. Dói sentir que poderia ter sido diferente. Mas hoje eu não quero ficar preso ao que passou. Eu quero aprender, crescer e seguir adiante. Eu te entrego, Senhor, cada frustração que carrego no peito. Entrego as lágrimas que ninguém viu, as noites mal dormidas, os pensamentos que me atormentaram. Entrego o medo de tentar outra vez e falhar de novo. Eu não quero mais ser dominado pela insegurança. Eu não quero mais ser paralisado pelo passado. Coloca em mim a coragem que eu não encontro sozinho. Renova minhas forças, fortalece meus passos, ilumina minha mente. Se for preciso começar de novo, que eu comece com fé. Se for preciso mudar de caminho, que eu mude confiando que tu estás comigo. Eu não quero andar por orgulho nem por teimosia, mas pela direção que vem do teu coração. Amados, eu preciso te fazer outra pergunta e quero que você responda com honestidade. Nem que seja só para você mesmo, tá bom? Quantas vezes você já começou algo de novo e lá no fundo sentiu que estava fingindo estar bem? Que colocou um sorriso, disse, tô seguindo em frente, mas por dentro ainda carregava o peso daquilo que ficou para trás? Estou te perguntando isso porque a maioria das pessoas nunca fala isso em voz alta, mas todo mundo já sentiu. E sabe o que eu aprendi sobre recomeços, meus amados? Que a força que você precisa para começar de novo não nasce quando você se sente pronto. Ela nasce no meio do caos, quando você ainda está com os olhos cheios d'água, quando os planos desmoronaram, quando você não sabe nem por onde começar. Recomeçar não é apagar o que foi, é ter a coragem de olhar para tudo que quebrou e decidir que ainda vale a pena construir de novo. Então, se você está aqui agora, é porque uma parte de você já saiba que já estava na hora. E o que vamos viver a seguir em oração pode ser exatamente o que faltava para você dar esse primeiro passo. Com leveza, com propósito e sem precisar fingir que é fácil. Vamos falar com Deus. Oremos. Senhor meu Deus, eu sei que cada novo começo carrega desafios, mas também carrega oportunidades, Pai. Ajuda-me a enxergar as novas chances que estão diante de mim, que eu não me prenda às portas que se fecharam, mas que eu tenha sensibilidade para perceber as portas que estão se abrindo agora. Tira de mim o peso da culpa excessiva. Eu reconheço minhas falhas, mas não quero viver me condenando. Ensina-me a transformar erros em aprendizado e dor em crescimento. Que cada queda me ensine a levantar mais forte. Que cada decepção me ensine a confiar mais em Ti. Eu preciso da Tua força para recomeçar. Preciso do Teu sopro de vida renovando meus sonhos. Preciso da Tua paz acalmando minha ansiedade. Às vezes, eu me sinto pequeno diante dos desafios, mas eu sei que quando eu me apoio em Ti, eu encontro estabilidade. Quando eu me rendo à Tua vontade, eu encontro direção. Hoje eu escolho não desistir. Escolho levantar mais uma vez. Mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas, eu decido dar um passo de fé. Eu não sei como será o amanhã, mas eu sei que Tu já estás lá. E isso me dá esperança. Senhor, cura as áreas da minha vida que precisam ser restauradas. Restaura minha confiança, minha alegria, minha motivação. Se algo foi perdido, mostra-me o que ainda permanece. Se algo acabou, mostra-me o que pode nascer de novo. Eu creio que o fim de uma etapa não significa o fim da minha história. Sustenta minha caminhada quando eu me sentir fraco. Lembra-me que recomeçar não é sinal de fracasso, mas de coragem.
Que eu nunca tenha vergonha de admitir que preciso tentar outra vez. Que eu nunca tenha medo de reconstruir. Coloca dentro de mim uma fé firme, que não depende das circunstâncias. Uma fé que me impulsiona a agir, a confiar, a persistir. Eu entrego meus planos em tuas mãos e peço que o Senhor alinhe meus sonhos com o teu propósito. Se eu precisar ajustar rotas, eu aceito. Se eu precisar esperar, eu confio. Hoje eu deixo para trás o que me prende. Deixo a culpa, o medo, a comparação, o desânimo. Eu abraço o novo que o Senhor tem para mim. Mesmo que eu ainda não veja tudo claramente, eu escolho acreditar que há algo melhor adiante. Dá-me força para começar de novo no trabalho, na família, nos relacionamentos, na minha vida espiritual. Dá-me humildade para aprender e sabedoria para decidir. Que cada novo começo seja conduzido pela tua presença. Eu não quero apenas recomeçar por fora, mudando circunstâncias. Eu quero recomeçar por dentro, com um coração transformado. Renova meus pensamentos, purifica minhas intenções, fortalece meu caráter. Que o novo que está por vir encontre em mim uma base firme, construída na confiança em ti. E quando o cansaço tentar voltar, lembra-me do motivo pelo qual eu decidi continuar. Quando a dúvida sussurrar que não vale a pena, lembra-me que o Senhor é especialista em transformar cenários improváveis em testemunhos de vitória. Hoje, Senhor, eu me levanto, não pela minha própria força, mas pela tua. Eu recomeço não porque tudo está perfeito, mas porque eu creio que o Senhor caminha comigo. E isso é o suficiente para dar o próximo passo. Meu amado, minha amada, se você sente que este é o seu momento de recomeçar, escreva nos comentários: eu recomeço hoje. E deixe o seu like como um sinal de que você está dando um passo de coragem e permitindo que essa mensagem alcance outras vidas que também precisam de força para recomeçar. Senhor, tantas coisas têm mudado ao meu redor. Situações que eu não esperava, caminhos que foram alterados, planos que precisei deixar para trás. Confesso que, muitas vezes, essas mudanças me assustam. Eu gosto do que é conhecido, do que me dá segurança, do que parece estável. Mas a vida se move, os ciclos se renovam, e eu me vejo em meio a transições que nem sempre entendo. Pai, em meio a tantas mudanças, eu te peço paz. Não uma paz superficial, que depende das circunstâncias estarem favoráveis, mas uma paz profunda, que nasce dentro do meu coração e permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Eu preciso dessa paz, que acalma meus pensamentos, que desacelera meu coração e que me lembra que eu não estou sozinho. Muitas vezes, Senhor, eu tento controlar o que está acontecendo, tento antecipar respostas, prever resultados, garantir que nada saia do meu domínio. Mas hoje eu reconheço que não tenho controle sobre tudo, e na verdade isso me cansa. Eu me sinto sobrecarregado quando tento carregar pesos que não foram feitos para mim. Por isso, eu entrego a ti minhas preocupações com o futuro, meus medos sobre o que pode dar errado e minhas inseguranças diante do novo. Minha irmã, meu irmão, deixa eu te fazer agora uma pergunta bem honesta. Quando foi a última vez que você acordou e sentiu que tudo estava no lugar certo, que a vida estava exatamente como você planejou? Se você precisou pensar muito para responder essa pergunta, saiba que você não é o único da turma, tá? A gente vive num mundo que muda o tempo todo. O emprego muda, os relacionamentos mudam, os planos mudam. E às vezes, no meio de tanto movimento, a gente esquece de respirar um pouco. Mas sinto te informar que a paz que você tanto procura não está do outro lado da mudança. Ela não aparece quando tudo se acomodar, quando a situação melhorar, quando as coisas ficarem mais fáceis. Ela está disponível para você agora. Isso mesmo que você ouviu, agora, bem aqui, no meio da bagunça, da incerteza, do inesperado. E te digo mais,
Existe uma forma de atravessar qualquer mudança sem perder a serenidade. E não é sobre ignorar o que dói, não é sobre fingir que está tudo bem. Não é disso que estou falando. É sobre algo muito mais profundo do que isso. Continue na presença do Pai firme e forte, pois vamos clamar forte ao Pai Celestial. Assim, Santo Espírito de Deus, quando portas se fecham e caminhos se transformam, ajuda-me a não interpretar isso como abandono. Ajuda-me a confiar que cada mudança pode ser uma direção sendo ajustada pelas tuas mãos. Mesmo quando eu não compreendo o motivo de certas perdas, ensina-me a descansar na certeza de que tu estás trabalhando em meu favor. Eu te peço que guardes minha mente, que em vez de pensamentos negativos, eu seja preenchido por esperança. Que em vez de ansiedade, eu experimente serenidade. Que em vez de medo, eu sinta confiança. Quando eu acordar e perceber que algo mudou mais uma vez, que meu primeiro impulso não seja o desespero, mas a confiança em ti. Senhor, fortalece meu coração para aceitar o novo sem resistência. Dá-me maturidade para entender que crescimento muitas vezes vem acompanhado de mudanças. Se eu preciso sair de um lugar confortável para viver algo maior, dá-me coragem. Se preciso deixar para trás aquilo que já não faz parte do meu propósito, dá-me sabedoria para soltar sem amargura. Eu coloco diante de ti as mudanças na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nos meus sonhos. Tu conheces cada detalhe da minha vida. Sabes das conversas que me preocuparam, das decisões que ainda preciso tomar, das incertezas que tentam tirar meu sono. Visita agora cada uma dessas áreas e estabelece a tua paz. Que eu não seja dominado pelo medo do amanhã, que eu não viva preso ao passado, desejando que tudo volte a ser como antes. Ajuda-me a viver o presente com confiança, entendendo que cada fase tem um propósito. Se hoje estou atravessando um tempo de transição, que eu atravesse com fé. Se estou começando algo novo, que eu comece com esperança. Senhor, eu te peço equilíbrio emocional. Quando as mudanças vierem de forma repentina, ajuda-me a reagir com calma. Quando as notícias não forem as que eu esperava, sustenta-me para não perder a paz. Que eu aprenda a respirar fundo e lembrar que tu continuas sendo o mesmo, independentemente das circunstâncias. Eu não quero que as mudanças roubem minha alegria. Não quero que a instabilidade me faça duvidar do teu cuidado. Ensina-me a enxergar oportunidades onde antes eu via apenas problemas. Abre meus olhos para perceber que muitas vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo novo que ainda não consigo ver. Pai, que a tua paz seja como um abrigo dentro de mim. Que mesmo quando o cenário externo estiver agitado, eu encontre descanso na tua presença. Que meu coração esteja firmado em ti e não nas circunstâncias. Que minha segurança não esteja nas coisas que mudam, mas em ti, que permaneces constante. Hoje eu escolho confiar. Escolho acreditar que cada mudança pode me aproximar mais do propósito que tens para mim. Escolho descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Sustenta-me, guia-me e envolve-me com tua paz. Que eu atravesse cada fase com serenidade, sabendo que estou seguro em tuas mãos. Meus amados, se você está sentindo algo profundo neste momento de oração, não fique em silêncio. Escreva nos comentários a seguinte frase: já sinto a tua paz do Espírito Santo. Você estará reafirmando diante dele, mesmo em meio às mudanças, a sua confiança firmada nele. Amém? Senhor meu Deus, já sinto neste momento o coração cheio de expectativa e fé, meu Pai. Ainda não vejo com meus olhos tudo aquilo que está por vir, mas escolho confiar que o Senhor já está preparando caminhos, abrindo portas e organizando detalhes que eu nem imagino. Por isso, eu te agradeço pelo que está chegando. Agradeço não apenas pelo que já recebi, mas também por aquilo que ainda não tocou minhas mãos, mas já foi liberado no mundo espiritual. Pai amado,
Muitas vezes eu me pego ansioso, querendo respostas imediatas, querendo sinais claros, querendo garantias, mas hoje eu descanso em Ti. Se o Senhor prometeu cuidado, então eu creio que o cuidado está a caminho. Se o Senhor plantou sonhos no meu coração, então eu confio que eles florescerão no tempo certo. Eu te agradeço pelas bênçãos que ainda não enxerguei, pelas oportunidades que estão sendo formadas, pelas conexões que o Senhor está alinhando em silêncio. Eu te agradeço pela porta que vai se abrir, mesmo que hoje eu esteja diante de paredes. Eu te agradeço pela provisão que vai chegar, mesmo que agora eu esteja contando moedas e tentando entender como tudo vai se resolver. Eu te agradeço pela cura que está se aproximando, mesmo que meu corpo ou minha alma ainda sintam dor. Eu te agradeço pela resposta que está sendo preparada, mesmo que o silêncio ainda seja a única coisa que eu ouça. Meus amados, se eu te dissesse agora que existe uma forma de sentir gratidão, mesmo antes de ter o que você tanto deseja, você acreditaria? Pensa comigo. A maioria das pessoas espera a conquista para então agradecer. Espera o resultado, a resposta, a virada. E só aí permite que o coração descanse. Aí é muito fácil, não é verdade? Mas e se essa lógica estiver de cabeça para baixo? Existe algo poderoso que acontece quando você começa a tratar o futuro não como uma incerteza que te assusta, mas como uma certeza que ainda não chegou. Quando você olha para frente e, em vez de ansiedade, sente uma espécie de gratidão antecipada, sabe? Uma fé quieta. Eu sei que está a caminho. Isso não é ingenuidade, não, amados. E muito menos fingir que tudo está bem. Não é esse o intuito de Deus. É uma das práticas mais transformadoras que existem. E a ciência já começa a entender o porquê ela muda, de verdade, a forma como vivemos. Então, continua aqui comigo só mais um pouco. Porque o que vamos clamar a Deus agora vai mudar a forma como você enxerga tudo o que ainda está por vir na sua vida. Vamos falar com o nosso Deus assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, me ensina a confiar antes de ver. Ensina-me a agradecer antes de receber. Ensina-me a celebrar antes mesmo de tocar a bênção com minhas próprias mãos. Que a minha gratidão não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor é fiel e nunca me abandona. Eu escolho acreditar que aquilo que está chegando será maior do que eu imaginei. Será mais bonito do que eu planejei. Será mais completo do que eu pedi. Porque quando vem das tuas mãos, vem com propósito, vem com paz e vem no tempo perfeito. Hoje eu entrego ao Senhor as minhas preocupações sobre o amanhã. Entrego os meus medos, as minhas inseguranças, as dúvidas que às vezes tentam me paralisar. Eu não quero viver preso ao que ainda não aconteceu. Quero viver com esperança. Quero viver com fé. Quero viver com a certeza de que o Senhor já está trabalhando por mim. Obrigado, meu Deus, pelas surpresas que o Senhor está preparando. Obrigado pelas reviravoltas que vão me fazer sorrir de novo. Obrigado pelas respostas que vão me trazer alívio. Obrigado pelas oportunidades que vão mudar a minha história. Mesmo que eu ainda não saiba quando, eu confio que virão. Que o meu coração não se contamine com a ingratidão ou com a pressa, que eu não murmure no processo, que eu não desista enquanto espero. Pelo contrário, que eu amadureça, que eu cresça, que eu aprenda a depender ainda mais de Ti. Porque eu sei que o que está chegando não é apenas uma bênção, é também uma preparação para algo maior. Senhor, se o que está chegando exige uma nova versão de mim, então me transforma, trabalha no meu caráter, fortalece minha fé, aumenta minha paciência, molda meu coração para que eu esteja pronto para receber e também para administrar aquilo que o Senhor vai colocar em minhas mãos. Eu te agradeço pelas portas que se fecharam, porque hoje entendo que elas me protegeram.
Eu te agradeço pelos atrasos, porque talvez eles tenham me livrado de caminhos errados. Eu te agradeço pelas lágrimas que derramei, porque elas regaram a terra, onde novas bênçãos estão brotando. Pai, que eu aprenda a olhar para frente com confiança. Que eu acorde todos os dias com o coração cheio de gratidão pelo que ainda vai acontecer. Que a minha fé seja maior do que qualquer medo. Que a minha esperança seja mais forte do que qualquer dúvida. Eu creio que coisas boas estão se aproximando. Creio que milagres estão sendo preparados. Creio que portas certas vão se abrir no momento exato. E enquanto espero, eu te louvo. Enquanto aguardo, eu te agradeço. Enquanto caminho, eu confio. Recebe, Senhor, a minha gratidão antecipada. Recebe o meu coração confiante. Recebe a minha fé renovada. Eu descanso na certeza de que o melhor ainda está por vir e que aquilo que está chegando trará paz, alegria e testemunhos que glorificarão o teu nome. Amados, eu quero te convidar a dar mais um passo de fé e crescimento espiritual. Escreva aqui comentários a frase: gratidão, Senhor. E não esqueça de deixar o seu like como uma confirmação de gratidão, mostrando que você crê que o melhor de Deus já está a caminho, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu reconheço que muitas vezes caminhei sem direção, tentando entender os sinais, tentando controlar o que estava fora do meu alcance. Hoje eu não quero mais andar perdido. Eu quero viver o propósito que o Senhor preparou para mim. Pai, eu sei que um novo tempo não começa apenas quando as circunstâncias mudam, mas quando o meu coração decide confiar. Por isso, eu escolho confiar. Mesmo que eu ainda não veja tudo com clareza, mesmo que existam dúvidas e medos dentro de mim, eu entrego ao Senhor cada insegurança. Eu não quero viver preso ao passado, nem refém dos erros que já cometi. Eu quero viver o agora com a certeza de que tu estás me conduzindo. Deus, muitas vezes eu me comparei com outras pessoas e me senti atrasado, pequeno, incapaz. Eu olhei para a vida dos outros e questionei o meu próprio caminho. Mas hoje eu entendo que o propósito que o Senhor tem para mim é único. Eu não preciso correr na velocidade de ninguém, eu só preciso caminhar na direção que o Senhor me aponta. Se este é um novo tempo, então transforma também a minha mente. Tira de mim pensamentos de derrota. Remove a voz da dúvida que diz que eu não vou conseguir. Planta dentro de mim coragem, fé e disposição para viver aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu não quero desperdiçar oportunidades por medo. Eu não quero recuar quando o Senhor estiver me chamando para avançar. Minha irmã, meu irmão, talvez você também já tenha vivido isso, aquela sensação estranha de estar fazendo tudo certinho e mesmo assim sentir que algo ainda está faltando. A conta paga, o trabalho garantido, a família bem. E mesmo assim, uma voz quietinha lá dentro pergunta: mas é isso? É só isso? Se você já sentiu isso, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você não está perdido, você está acordando. E sabe o porquê disso? Existe uma pequena diferença entre viver uma vida que funciona e viver uma vida que faz sentido. E é sobre que agora quero te ministrar. Porque a gente foi ensinado a construir carreira, construir família, construir patrimônio. Mas ninguém nos ensinou a habitar quem a gente realmente é. Ninguém nos disse que existe um momento na vida em que a conquista começa a pesar se ela não estiver alinhada com algo maior dentro de você. Esse momento tem um nome, e ele não é crise, ele é chamado. Continue só mais um pouquinho. Vamos falar com Deus assim: Pai amado, ensina-me a reconhecer as portas que o Senhor abre. Dá-me sensibilidade para perceber as mudanças, maturidade para aceitar processos e perseverança para não desistir no meio do caminho. Eu sei que propósito não é apenas destino, é também aprendizado. Então, se eu precisar crescer, me corrige. Se eu precisar esperar, me dá paciência. Se eu precisar agir, me dá ousadia.
Neste novo tempo, eu entrego meus planos nas tuas mãos. Aquilo que não vem de ti, afasta de mim. Aquilo que faz parte do teu querer, fortalece dentro do meu coração. Eu não quero viver apenas por viver. Eu quero acordar todos os dias sabendo que minha vida tem sentido, que minhas atitudes refletem a tua vontade e que meus passos estão alinhados com o teu propósito. Deus, eu também coloco diante de ti as áreas da minha vida que ainda estão confusas. Meus sonhos, meu trabalho, minha família, minhas decisões. Eu não quero escolher baseado apenas na emoção. Eu quero escolher baseado na tua direção. Fala comigo no silêncio. Me orienta quando eu estiver indeciso. Mostra-me o caminho quando eu me sentir cercado por dúvidas. Eu sei que viver o propósito no novo tempo exige renúncia. Talvez eu precise deixar hábitos, ambientes e até pensamentos que já não combinam com aquilo que o Senhor está construindo em mim. Dá-me força para abrir mão do que me prende e coragem para abraçar o que me faz crescer. Que eu não tenha medo de mudanças quando elas forem parte do teu plano. Senhor, que este novo tempo seja marcado por uma fé mais madura. Que eu não te busque apenas quando precisar de algo, mas que eu tenha prazer na tua presença todos os dias. Que eu aprenda a ouvir mais e reclamar menos. Que eu confie mais e questione menos. Que eu caminhe com constância, mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Eu coloco diante de ti os meus talentos e também as minhas limitações. Usa o que eu tenho, multiplica o que parece pequeno e transforma minhas fraquezas em testemunho de superação. Eu não quero enterrar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu quero florescer neste novo tempo, mesmo que o terreno ainda pareça difícil. Pai, se em algum momento eu me sentir cansado, lembra-me do propósito. Se eu pensar em desistir, reacende em mim a chama da esperança. Se eu me distrair com coisas que não edificam, traz meu foco de volta. Eu quero permanecer firme, sabendo que cada passo dado em obediência nunca é em vão. Hoje, eu declaro diante de ti que estou disponível. Disponível para aprender, para crescer, para servir e para viver tudo aquilo que o Senhor preparou. Eu escolho deixar para trás o que ficou e avançar para o que está por vir. Que este novo tempo não seja apenas uma mudança de calendário, mas uma transformação verdadeira dentro de mim. Amados, você sente que já vive o propósito de Deus? Então escreva aqui nos comentários: já vivo o propósito do Espírito Santo. Declare isso como um compromisso diante dele e da sua própria história. Você está reafirmando que este novo tempo não será vazio, mas cheio de direção, coragem e propósito. Amém? Senhor, ao finalizar esta oração, eu sinto dentro de mim uma mistura de paz e responsabilidade. Paz, porque sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Responsabilidade, porque entendo que viver o propósito neste novo tempo também depende da minha decisão diária de permanecer firme em ti. Eu não quero que estas palavras sejam apenas emoção de um momento. Eu quero que seja um compromisso. Compromisso de acordar todos os dias lembrando que minha vida tem valor, que meus passos têm direção e que nada do que eu enfrento é por acaso. O Senhor me trouxe até aqui. E isso significa que existe algo maior sendo construído. Pai, se o novo tempo trouxer desafios, eu escolho não recuar. Se vierem dias difíceis, eu escolho confiar. Se houver portas fechadas, eu escolho acreditar que o Senhor está preparando algo melhor. Eu não vou mais interpretar obstáculos como abandono. Eu vou enxergar como parte do caminho que me fortalece e me amadurece. Que a partir de hoje eu tenha um olhar diferente sobre a minha própria história. Que eu pare de diminuir o que o Senhor está fazendo em mim. Que eu pare de achar que é tarde demais. Enquanto há vida, há propósito. Enquanto eu respiro, há um plano em andamento. E eu me coloco como participante ativo desse plano. Senhor,
Firma meus passos para que eu não me distraia com aquilo que não acrescenta. Guarda meu coração para que eu não me desvie por causa de opiniões ou críticas. Sustenta minha fé quando os resultados não forem imediatos. Eu sei que propósito não é pressa, é processo, e eu aceito viver cada etapa com confiança. Que este novo tempo seja marcado por decisões mais conscientes, por atitudes mais alinhadas com a tua vontade e por uma fé mais prática. Que eu não apenas fale sobre mudança, mas viva a mudança. Que eu não apenas sonhe com transformação, mas permita que o Senhor transforme meu interior todos os dias. Eu entrego a Ti meu futuro sem medo, entrego meus planos sem reservas, entrego meus caminhos sem insistir que sejam do meu jeito. Se for preciso ajustar rotas, eu confio. Se for preciso esperar, eu descanso. Se for preciso agir, eu me levanto. Porque eu sei que não estou sozinho. Obrigado, Pai, por este novo tempo. Obrigado porque mesmo quando eu não percebia, o Senhor já estava preparando o terreno, organizando detalhes e alinhando situações. Hoje eu escolho viver com propósito, não por obrigação, mas por gratidão. Não por medo, mas por amor. Não por pressão, mas por convicção de que fui chamado para algo maior. Que a Tua presença seja minha direção constante, que a Tua paz seja meu equilíbrio, e que, em cada decisão, eu me lembre de que viver o propósito é honrar o tempo que o Senhor me deu. Meu irmão e minha irmã em Cristo, se você sente no coração que essa mensagem poderosa fortaleceu a sua fé e esperança em Deus, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo mensagens todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhuma oração e, por favor, compartilhe este momento com seus contatos. Neste momento há alguém que precisa viver o propósito do novo tempo do Espírito Santo. Uma simples atitude de compartilhar essa mensagem pode ser o começo da transformação na vida de outra pessoa. Seja hoje o voluntário de Deus, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai te recompensar por isso. Amém? Lembre-se sempre, amados, um novo tempo só se torna real quando decidimos viver o propósito que Deus colocou dentro de nós. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.